Fala aí meus amigos, estou de volta para mais um vídeo de Mushoku Tensei e dessa vez para falar do 10º episódio que apareceu uma personagem que eu gosto muito, que é muito misteriosa, que é aquela menina da máscara. E ela, por sinal, já revelou algumas informações, já deu algumas pistas muito interessantes para a obra. Então vem comigo que você vai entender melhor. E vamos para a análise do episódio, que começa mostrando lá o Rudeus na escola de magia, com aquela menina fera, que ela é muito quinta série. Aquelas duas, né? Mais aquela da orelhinha de cachorro. Ela é mais quinta série ainda. Ela tá lá perturbando ele. E a Sylph claramente fica com inveja, né? Porque vê ele brincando com outra menina ali, que eles têm uma certa intimidade. Embora não seja a intimidade que o Rudeus gostaria. E na verdade é uma intimidade bem problemática. Eu até falo disso num outro vídeo. No vídeo passado sobre Mushoku Tensei. Mas a Sylph lá fica com o ciúminho dele. E até conversa depois com a Ariel, que é com a princesa lá, que meio que questiona a Sylph por que ela não falou quem ela é ainda e que ela não tem nenhum impeditivo, tipo, que ela não é proibida disso. Mas o primeiro momento do anime que é realmente importante é quando mostra o Rudeus estudando o fenômeno de teletransporte, porque afinal a única coisa realmente importante que vai sair da academia de magia, no caso da faculdade de magia, são algumas explicações sobre o fenômeno de teletransporte. Então ele tá lá investigando e ele fala que o teletransporte e a invocação são magias muito parecidas, no sentido que o princípio é o mesmo, só que elas são inversas. Então a invocação é como se fosse um teletransporte para trazer alguém para perto de você, algo para perto de você, e o teletransporte é para afastar você ou alguma coisa de perto de você. Mas o mecanismo é como se fosse o mesmo. E ele fala lá, inclusive, que só que uma diferença fundamental é que não dá para invocar um ser humano. Mas na verdade não é que não dá, é que ninguém conhece como. Tanto que muitos personagens desse episódio foram invocados. De certa forma, não é pro mundo de Mushoku Tensei. Eles só não sabem como. E aí, no meio dessa pesquisa, o Rudeus encontra de novo a Sylph e pergunta pra ela se ela conhece alguém especialista em teletransporte, em invocações ou coisa do tipo. E a Sylph fala que sim, né? E aí, ela fala da Nanahoshi, que é a menina que, na verdade, ela dá um outro nome, que é, no caso, Silent Seven Star. Porque, assim, só pra quem não sabe, o nome Nanahoshi basicamente significa Seven Star, tipo, 7 estrelas. Então ela basicamente mudou o nome dela, botou o próprio nome dela como o título dela. E o Silent é tipo de silenciosa, de silêncio, né? Porque ela é muito quieta e muito calada pra todo mundo daquele mundo. Então, o Rudeus fica interessado e decide ver essa pessoa, mesmo porque ele tem uma curiosidade muito grande. Afinal, essa pessoa mudou o cardápio da escola e inclusive deixou ele com um gosto mais parecido com o do mundo dele. Ele inclusive fala disso num outro episódio. E também, até o uniforme que foi criado por essa pessoa, ou pelo menos alterado por essa pessoa, tem uma característica mais do nosso mundo. Você reparou, né, que o uniforme daquela escola de magia lembra um pouco alguns uniformes de universidades mais chiques. Se você for ver alguns uniformes da Ordem Demolei ou maçonaria, tem uma certa semelhança com aquilo. Então, assim, ele reparou algumas semelhanças com relação a isso, e ele ficou curioso, então foi ver a tal pessoa, a tal Silent Seven Stars. E quando ele vai lá, toma coragem e vai, acontece uma das cenas mais legais do episódio. Por quê? Porque quando ele abre a porta, ele vê ela de costas, e quando ela percebe que ele chegou, ela vira. E nesse momento, cara, Mushoku Tensei fez uma obra de arte. Assim, a direção fez uma obra de arte. Porque se vocês não lembram muito bem dessa cena, revejam ela. Parem um tempinho e revejam essa cena, porque foi incrível. Porque ela vai virando, naquilo que ela vai virando, você vê aquela máscara meio inexpressiva e você consegue ver detalhes do olho dela, mas fica de uma forma meio apavorante, fica estranho, né? E tem uma musiquinha de suspense no final, porque a trilha sonora foi muito, muito bem colocada. E fica uma musiquinha de suspense no final, e ela vai virando, e aí ele toma aquele susto. E naquilo que ele vê ela, ele basicamente entra em pânico, fica parado, estático, olhando pra ela. E aí você pode ver que a música some. Todo o som do ambiente desaparece. Então isso chama sua atenção. Você fica naquele momento, tipo, sem música, sua atenção fica toda focada na cena. E aí cai o livro,
pra chamar sua atenção, e de repente ele sai gritando e começa uma música de filme de terror, cara. Foi uma música muito bem colocada, a trilha sonora foi excelente, e aí ele começa a ter basicamente um nocebo. É o quê? Nocebo, tipo, começa a passar mal, começa a sentir tudo aquilo que ele sentiu na luta dele com o Orsted, porque vale lembrar que ela estava ao lado do Orsted quando ele quase matou ele, né? Então ele associou ela ao inimigo maior dele, né? Nem o maior inimigo dele, mas um cara que quase matou ele. Então ele entrou em pânico. Aquilo trouxe aquela memória horrível e ele entrou em pânico e esse nocebo chegou a desmaiar ele, certo? E assim, só pra quem não sabe, tipo, placebo é aquele efeito que você tem quando você, tipo, toma um remédio, um efeito positivo. Então, por exemplo, você tá com dor, você toma um remédio pra dor, mas ele não tem função nenhuma. Então o efeito placebo faz você parar de sentir dor por mera ação psicológica. O nocebo é mais ou menos a mesma coisa, só que prejudicial. Só assim, uma definição básica. Então, o Rudeus quase morre lá e desmaia. E uma coisa a se destacar é que a Nana Roche, ela é meio sonsa. Ou ela é muito da zoeira, ou ela é meio sonsa. Porque você repara, ela viu que ele tava em pânico e ela sai andando em direção a ele com a porcaria da máscara na cara. Ela vai andando em direção a ele e fala, isso é jeito de... dá um esporrinho nele ainda com aquela voz calma, serena. O que piora o pânico. Pô, ela poderia ter tirado a máscara e falado, calma, calma, tá tudo bem. Mas não, ela vai que nem um fantasma, cara. Aquela máscara estranha andando silenciosamente com aquela voz meio morta. Porra, aí você mata o moleque mesmo, cara. Ela quase matou o menino de susto. Podia ter sido mais, né, mais tranquila com ele e melhorado a situação. Mas pelo visto ela é meio da zoeira. Não, mentira, né? Não, é que ela é sonsa mesmo. Mas aí depois vem a cena seguinte, que ele tá lá desmaiado, né? Que ele entra em pânico, desmaia, e aí ele acorda no colo da Sylphie. E aí ele não acredita que encontrou aquela pessoa e fala, ah, foi um pesadelo horrível, eu vi uma pessoa de máscara branca. E olha de novo ela lá. E toma um outro susto. Aí ele começa a falar, Orsted, cadê ele, cadê ele? E aí a Nana Roche, sem noção, ou muito zoeira, de novo, repito, ou é zoeira ou muito noção, ela começa a falar assim, ah, não, fica calmo que o Orsted não tá vindo atrás de você ainda. Ela fala uma coisa assim, ele fala, ainda quer dizer que ele vai vir? Aí ela, não, ele não tem intenção, mas dependendo do que você fizer, porra, menina, acalma o cara, velho. Ela não tava ajudando muito, tava toda hora falando, ah, o Orsted talvez venha, ou talvez não. Talvez sim, tipo, deixando o menino em pânico lá, né? Você viu que ela é meio tapada, pelo visto. Ou, não é tapada, que ela é inteligente pra caramba. Ela só é sem noção mesmo. E aí deixa o menino desesperado, mas depois ele acalma, né? E depois de muito tempo, ela finalmente tira a máscara e começa a conversar de verdade com ele. E logo que ela tira... E logo no início, na verdade, ela faz uma pergunta bem interessante. Na verdade, 3. E isso é muito importante, porque isso é meio que é uma informação que vai ser muito importante lá na frente na obra. Mas muito na frente mesmo. Que ela pergunta, você conhece algum desses nomes? Você entende essa linguagem? Quem deles é você? Então, qual que é o lance? Aqueles 2 nomes eram os 2 amigos que estavam com a Nana Roche quando o Rudeus morreu. Que ele morreu para ajudar um pessoal. Então, era a Nana Roche e aqueles 2 caras. E ele vê o japonês, ele sabe falar japonês, e ele fala, não sou nenhum deles. Porque ela suspeita que ele veio do mundo dela, mesmo porque ele começou a falar japonês depois, e ela suspeita que ele pode ser um dos amigos dela. Só que aí ele descarta essa possibilidade e fala que não é nenhum desses, e ela acalma um pouco. Mas algum desses nomes aí, inclusive, vai mostrar mais na frente, porque lá na frente, vou dar um pulinho no anime, depois eu volto. Ele faz o que? Ele olha de novo aqueles nomes no chão. E tem lá um nome escrito Akito ou Akihito, depende. Aquele nome não é à toa. Mushoku Tensei não coloca nomes, pessoas à toa. Sabe, tem um motivo. Esse cara é uma possibilidade também de ter relação com todos esses fenômenos. Inclusive com a vinda do Rudeus para esse mundo. Então ele é extremamente importante. Embora ele não apareça, pelo menos não até certo ponto, ele acredita-se que ele foi teletransportado para um outro tempo. Porque assim, só para continuar um pouquinho a história para vocês entenderem isso melhor. A Nana Roche, ela explica no meio dessa conversa que ela veio basicamente no mesmo período que o Rudeus para esse mundo. Mais ou menos, não exatamente igual, mas mais ou menos no mesmo período. Mas ela chegou 5 anos atrás. O Rudeus chegou há muito tempo. Ou seja, tem uma desconexão total entre as pessoas que vêm do outro mundo para esse mundo. Certo? Tipo assim, não quer dizer que vocês vieram juntos do mundo
nosso pro mundo de Mushoku Tensei que vocês vão chegar na mesma hora. Percebe? Porque era pra Nanahoshi ter chegado há mais de 10 anos atrás. E não foi o caso. A mesma coisa aconteceu com esse rapaz, que acredita-se que foi 80 anos para o futuro. E conheceu uma sacerdotisa lá, e teve vários eventos assim, que talvez uma possível volta no tempo relacionada a eles, que eu não vou dar muito spoiler, pode ter sido um dos motivos que gerou a vinda do Rudeus e várias outras coisas também. Mas assim, é só pra vocês saberem que tem esse negócio muito interessante e que nada em Mushoku Tensei é sem significado. E isso é muito fantástico na obra e é uma das coisas que me faz amar demais essa obra. Então, esse Akito Akihito, você vai ouvir falar mais sobre ele lá na frente, bem na frente da obra, beleza? Mas aí, a história continua e a Nanahoshi se apresenta, fala quem ela é e fala que ela veio do mesmo mundo que ele. Mas ele reconhece que ela é a menina que ele salvou, tal. E, diferentemente do Rudeus, ela fala que tá doida para voltar pro mundo dela. E uma coisa engraçada na personalidade da Nanahoshi também é que reparem como que ela ficou feliz quando ela descobriu que o Rudeus é do mundo dela. Porque ela quer voltar pro mundo dela, ela encontrou alguém e ela acreditava que ele queria voltar também. Você vê que ela tirou a máscara, foi pra cima dele, falou mó empolgada, mó feliz. Mas quando ele fala que não quer voltar, ela vai, senta, fala mais daquele jeitinho normal dela, bota a máscara. E aquela pessoa animada morre. Você reparou? Ela é assim, a personalidade dela é silenciosa, quieta, muito, até um pouco fria, de forma geral, e só se empolga mesmo quando é pra falar do mundo dela, que é o objetivo dela, né? Voltar pro mundo dela. Então, ela tem esse momento, ela explica a situação dela, que ela quer voltar pro mundo dela, que ela, inclusive, o que eu acho legal nela é o como que é real a situação dela, porque quase qualquer um, nem todo mundo, porque tem gente que tem uma vida muito ferrada mesmo, mas quase qualquer um que fosse teletransportado para um mundo na época medieval, não ia aguentar. Sério, o mundo é completamente diferente, cara. Não ter eletricidade, não ter um banho quente, certo? E você acha que se relacionar com as pessoas seria fácil? Meu irmão, você não acha, naquela época, uma pessoa de 30 anos não teria todos os dentes na boca, certo? As pessoas lá não tomariam banho, seria pra gente, assim, não tomariam banho regularmente, ainda mais num lugar frio, que nem muitas das terras lá de Mushoku Tensei. Certo, pra gente seria surreal, a comida seria nojenta, condições de higiene totalmente precárias, seria muito complicado. E ela fala isso, que esse mundo que parece que veio de um mundo de fantasia aleatório e que a comida lá é horrível e de moral duvidosa. Ela fala isso e é muito fato, porque pensa, você, eu, nós aqui, do nosso mundo contemporâneo, chegando num lugar, mundo moderno, né? Chegando num lugar onde tem pessoas que são escravas. Tipo, você não tá acostumado a ver isso. Provavelmente seria um choque. E isso, pra mim faria mal. Imagina você ver uma pessoa nessa situação. Cara, é pesado, velho. Você não tá acostumado, a gente é mais sensível pra essas coisas. Por mais que a gente não fique sensível numa ficção, tipo um Mushoku Tensei, na vida real seria terrível ver isso, cara. Seria horroroso. E o anime também deixa claro que teve uma diferença muito fundamental entre o Rudeus e a Nanahoshi. Que o Rudeus reencarnou e ela foi literalmente teletransportada. Então, todas essas coisas que eu falei da dificuldade do novo mundo se aplica muito mais a ela do que o Rudeus, né? Porque ela deixou a família pra trás, ela não cresceu de novo naquele mundo, então pra ela é muito, muito mais difícil. E ela, inclusive, tem uma teoria que é bem interessante, que ela fala que, possivelmente, ela é um ser irregular naquele universo. Ou seja, ela não faz parte do universo e, por isso, ela tenta interagir o mínimo possível com aquele universo, porque ela tem medo de ser apagada. E o Rudeus até fala, isso é mais comum em Viajantes do Tempo, que também tem relação com algumas coisas, você já percebeu, né, do Acto lá, etc. Mas, assim, isso é interessante porque mostra um pouco, isso explica um pouco a personalidade dela, da Nanahoshi, porque ela, por achar que ela pode simplesmente desaparecer, ela se isolou no quarto dela, e até mesmo, eu acredito que ela usa aquela máscara, eu não lembro de Mushoku Tensei ter revelado por quê, mas eu acredito que ela usa aquela máscara pra ninguém estranhar ela, já que é uma japonesa no mundo, né, medieval, e também para que as pessoas notem ela o mínimo possível, não saibam muito bem da existência dela. Tanto que pela inteligência da Nanahoshi e pelo conhecimento do nosso mundo, se ela tivesse lá, ela poderia revolucionar aquele mundo. Só que ela não faz. Ela, no máximo, bota um uniforme, melhora uma comida. Ela faz coisa pequena,
coisas pequenas. E ela fala o porquê. Ela fala que ela não quer interferir demais nesse mundo, porque exatamente ela pode ser apagada. Ela se vê mais ou menos como se ela fosse um vírus num corpo que não pode ser identificado pelos anticorpos daquele mundo, né? Senão ela tem medo de ser apagada. E então ela só faz coisas medianas e vive a vida dela isolada, lá presa naquele cantinho dela, usando uma máscara e interagindo o mínimo possível, o que explica um pouco essa personalidade dela mais fechada, né? Exceto quando ela fala do mundo dela. E é por isso que eu acho essa personagem tão interessante. E depois também de relevante, tiveram duas coisas. A primeira foi o fato dela fazer um acordo com o Rudeus, que vai ser interessante, que é para estudar esse fenômeno de teletransporte, e que ela vai ajudar ele, etc. Então eles fazem um acordo, e como eu disse, a única coisa realmente importante para o mundo de Mushoku Tensei que vai sair dessa faculdade de magia é o estudo desse fenômeno, né? Que algumas explicações serão dadas, e inclusive algumas foram dadas, porque deu pra perceber, né, que a chegada da Nanahoshi pode ter relação com o fenômeno de teletransporte. O fato dela chegar pode ter teletransportado todo mundo. E isso faz um sentido pelo que o Rudeus falou. Lembre-se que invocação é muito parecido com teletransporte. Portanto, é uma teoria, eu não vou dar spoiler, só pra vocês pensarem. Então, teoricamente, se ela foi invocada, o teletransporte é uma coisa muito parecida. Então, na hora que ela foi invocada, possivelmente pode ter gerado um fenômeno que expulsasse todo mundo do local. Quem sabe, né? Porque eu já falei de duas possibilidades aqui. A do Acto e essa. Certo? Mas vão explicar muitas coisas ainda no decorrer da obra. E um outro momento interessante foi quando ela revelou que ela era possivelmente uma responsável pelo teletransporte, a Sylphie ficou doida, né? Ficou putaça e foi pra cima dela. E, basicamente, essa cena foi meio aleatória pra mim, na real, porque não entendi porque a Sylphie pirou tanto assim também, né? Nem o Rudeus pirou desse jeito. E ela vai pra cima dela, pra cima da Nanahoshi, e essa cena pra mim foi só teve uma função, mostrar como que a Nanahoshi sobreviveu até hoje. Obviamente, ela foi meio que adotada pelo Orsted, né, e andou com ele, foi um motivo que ela sobreviveu. E segundo, são alguns anéis que ela tem. E nesse momento ela mostrou a função dos dois anéis. Ambos os anéis são pra proteção dela. O primeiro meio que desfaz a magia, dissipa o efeito. Você viu que quando a Sylphie foi atacar, ela desfez o efeito. E o segundo é fazer uma barreira. Então ela se protege de ataques físicos e mágicos. Ela tem um terceiro também, mas ela não vai usar aquilo pra sorte do Rudeus, porque o terceiro meio que mostra a localização dela pro Orsted. O Rudeus não ia querer muito que ela usasse esse anel, podemos dizer assim. E então eles fazem esse acordo, né, de ajuda mútua, porque ela não tem mana, ela é uma mana comum, ela não reencarnou lá como o Rudeus, então ele reencarnou como uma pessoa daquele mundo, e tem mana. Ela não, ela é uma mana comum no mundo mágico, ou seja, tem mana 0. Então eles fazem um trato, ela usa o conhecimento dela e explica algumas coisas pro Rudeus, e o Rudeus, por sua vez, dá mana pra ela, ajuda ela com a mana. E aí encerra o anime, o episódio, com o Rudeus saindo, conversando com a Sylphie, falando que não confia, acha estranho algumas coisas da Nanahoshi, mas que agora terá que confiar nela. E é isso então que aconteceu no episódio. Foi um episódio bem interessante, bem parado. Eu acho que as notas desse episódio vão ser baixas na internet, porque as pessoas gostam de porrada, de ação. E quando o episódio é mais calmo, a galera não gosta tanto, mesmo que seja um episódio tão revelador e tão intrigante como esse. Eu adorei, e eu já falei no vídeo passado que eu acho a Nanahoshi uma personagem que aparece pouco, não tem lá grandes destaques, mas ela é muito misteriosa. Tanto que muita gente acredita que ela vai ter um papel muito importante, até esse acto que eu falei agora, vai ter um papel muito importante na continuidade do anime, visto que ela não envelhece. Então ela não morre. Ela deve estar viva até hoje. Então era isso que eu queria falar com vocês sobre o episódio. E se gostaram, deixa um like, porque ajuda demais. Também comente o que vocês acharam do episódio, ou dessas hipóteses que eu levantei agora há pouco. E se inscreva para não perder outros vídeos, porque eu falo de Mushoku Tensei quase toda semana. E você não vai querer perder, certo? Então eu conto demais com o apoio de todos, e até a próxima!